Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos dar continuidade aqui à pregação do Antônio Júnior, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Opa, e agora ficou show, hein? Tá bom, né, amado? Então vamos lá. Ao mesmo tempo, eu não conseguia cumprir e fazer a vontade de Deus. Isso para mim era uma angústia terrível. Tem pessoas que caminham com essa angústia por anos e anos e nunca são libertas, sabe? Então, Por quê? Porque na verdade ele queria agradar a Deus, né? Mas ele queria agradar a Deus cumprindo atos religiosos. Então ele fala, tem pessoas que caminham com essa angústia porque não conseguem cumprir os atos religiosos, o que diz a religião. E sendo que para a gente agradar a Yahweh, verdadeiramente, nós agradamos a Ele quando a gente adora Ele em espírito e verdade, porque Ele procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que são templo do espírito, então não vai mais a um templo, que anda no pastoreio de Yahushua, porque Yahushua é o único pastor, não tem outros pastores, não tem falsos pastores. O próprio Yahushua disse, né, que esse aqui não é pastor, é mercenário, não é pastor, da qual não faz parte das ovelhas, está escrito em João 10. E ele diz do falso profeta, cuidado com os falsos profetas que vêm sobre vós, né? Que parece ovelha, mas na verdade eles são lobos roubadores, lobos devoradores, né? Então vocês vejam bem que as pessoas vivem na angústia porque querem agradar ao verdadeiro Deus. E elas pensam que estão agradando, cumprindo atos da religião, mas elas estão na escravidão da religião, cumprindo atos da religião, não são livres para adorar o Pai em espírito e em verdade, como Yahushua nos propôs, porque Ele nos deu a liberdade, como a gente leu em Gálatas 5:1, né? Foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Estejamos firmes e não nos submetamos de novo ao jugo da religião. Só que as pessoas aqui não sabem que a religião é um jugo, é a escravidão que está aqui. E por isso que as pessoas vivem angustiadas. Por quê? Porque não adoram a Deus verdadeiramente, não adoram o verdadeiro Deus em espírito e em verdade, porque o verdadeiro Deus não está aqui no templo físico. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito bem claro em Atos 7:48 e em Atos 17:24. Né? Então a gente veja bem isso, né? Que o verdadeiro Deus não está em templo feito por mãos humanas, e Ele também não está em nenhuma religião, porque religião é escravidão, não é liberdade. Liberdade verdadeira somente Yahushua nos dá, porque somente Ele nos liberta. Como está escrito, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou, e diz mais, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é o Filho que liberta, não é religião, mas é o Filho. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. esse jovem, ele viveu dessa maneira. Ele aprendeu que ele deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus. E muitos de nós pensamos, né, nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja, na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando, sabe? E vocês vejam que ele falou da lei, né, que tinha que cumprir a lei, ou seja, a lei é mandamento. E vocês vejam que ele está falando da religião, que lei não é mandamento, lei é religião. E ele está falando da religião, né? Que vocês vejam, ele falou, eu tenho que cumprir a lei, que ele falou. Aí, se a gente tem que ir à igreja, se a gente não for no domingo na igreja, né? Não sei o quê. Vocês estão vendo que ele está levando a mensagem a praticar atos da religião. Vocês vejam bem. Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus. E muitos de nós pensamos, né, nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja, na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando, sabe? E nós ficamos... Veja, Deus não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando de quê? De você deixar de ir à igreja, porque eles falam que a pessoa que está desviada é aquela que não tá, saiu da igreja e agora está no mundo, agora virou mundano. Está no mundo. E sendo que, na verdade, os que estão desviados é quem vão para a igreja.
São aqueles que vão para a igreja que estão desviados, porque estão desviados do caminho do entendimento. Estão na congregação dos mortos. Que templo físico é a congregação dos mortos, como a gente lê claramente, né? Eu faço questão de colocar, que está escrito aqui claramente, amados, veja, em Provérbios. Provérbios 21. Vamos lá. Ó, Provérbios 21, 16, olha. Isso não é isso que acontece. Ele está falando de desviar, né? 21, 16, olha. Nossa, que lentidão, hein? Ó, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O caminho do entendimento é o caminho do espírito. Andar no espírito. Ser o templo e não ir ao templo. Então vocês vejam que na congregação dos mortos repousará. Mas ele que está falando que a pessoa deixar de ir à igreja no domingo, a pessoa está se desviando. E sendo que na verdade a pessoa que vai a um templo físico está desviado do caminho do entendimento que é no espírito, estão no físico, na visão física. Tanto é verdade que vocês vejam que ele está falando de a igreja, né, praticar atos religiosos, que isso tudo são atos religiosos, que em Atos diz, olha aqui, amados, em Atos está falando bem claro, bora? Ó, Atos 17, vou ler aqui no 17, que o apóstolo Shaul disse, 24 e 25. Olha o que o apóstolo Shaul diz aqui, amados. Veja bem. Para vocês verem, indo para a igreja. Indo para a igreja para quê? Se o verdadeiro não habita em templo feito por mãos humanas. Está escrito aqui bem claro. Ó. O Yarro, que é o verdadeiro Deus Yarro, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Ou seja, agradar a Deus como um templo físico que ele não habita, dando dízimos e oferta, não é para o verdadeiro, porque ele não é servido por mãos humanas. Jejuando, deixando de comer, não é para o verdadeiro, porque ele não aceita nada físico. O que ele aceita é a adoração espírito em verdade. Subir a montes, para atos físicos, ele não aceita. Tá? Limpando a igreja, não aceita porque ele não está em tempo feito por mãos humanas. Então vocês estão vendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco ele é servido por mãos humanas, como que necessitam de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Então vocês vejam que o verdadeiro Deus, ele não quer nada de nossas mãos, porque ele é espírito, o que ele quer de nós é que nós o adoremos em espírito e em verdade. É isso que a Ruxa disse para a mulher samaritana. Que o Pai procura, são os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então nós temos que adorar no espírito, no entendimento, não é no físico. Ele não aceita nada físico, porque ele é espírito, amados. Não pode o espírito, o Pai que é espírito, aceitar coisas físicas, porque ele é espírito. O que nós fazemos para o próximo, quem aceita é Yahushua. Vocês vejam bem, Yahushua que aceita, porque ele mesmo disse, vocês deram de comer a quem teve fome, vocês deram de beber a quem teve sede, vocês vestiram nu, como está escrito em Mateus 25, que a gente já leu várias vezes, e os justos perguntarão, mas quando nós vimos com fome, com sede, nu, doente, preso? E ele diz, em verdade vos digo que quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então quando a gente faz ao próximo, a gente está fazendo para Yahushua. Mas para Yahu, a gente faz no espírito, a gente dá adoração no espírito, a gente oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Yahu, no espírito, no entendimento, não é nada físico. Então o que o Antônio Júnior aqui está falando está totalmente contrário do que está na escritura, amados. Vocês vejam bem, qual é o Deus que ele está falando? Porque não é Yahu, porque Yahu não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês vejam bem que ele está fugindo da escritura, do que está na escritura.
Vamos continuar. para ser aceito por Deus. E muitos de nós pensamos, né? Nossa, domingo à noite eu não posso faltar. Pelo menos eu tenho que ir pelo menos uma vez na igreja, na semana, senão, sei lá, Deus já não vai me aceitar do mesmo jeito, eu vou estar desviando, sabe? E Vocês vejam que ele está fugindo da Escritura. Porque a Escritura, vocês vejam que eles não seguem a Escritura. Eles seguem a Bíblia, o livro Bíblia, que eles falam que é a palavra de Deus, mas no sentido religioso, para dar respaldo à religião, para a pessoa continuar presa na religião. Mas eles não seguem Yahushua, eles não seguem a Escritura e nem tampouco a Yahushua, que é a palavra, porque Yahushua é a palavra. Porque se eles seguissem Yahushua, eles não estariam aqui na religião, esse aqui não estaria sendo chamado de Pastor Antônio Júnior, porque ele não é pastor, ele é mercenário. Vocês vejam bem que está totalmente fora do que está na Escritura. ficamos presos a regras. E não tem como uma pessoa viver dessa maneira e ela ser totalmente feliz. Não tem como. Eu fico imaginando a cara, o rosto desses homens que faziam tudo certinho. Eu sei que esses homens não eram felizes. Eram umas pessoas amargas. Ué, mas ele está falando dos fariseus, saduceus, líderes religiosos que cumpriam a lei e não era feliz. E as pessoas que estão aqui são felizes? Porque está cumprindo a lei, é a mesma coisa. Continua na escravidão da religião, cumprindo atos religiosos, amado. Você viu o que ele mesmo falou. Se a pessoa deixar de ir num domingo, deixar de ir um dia na igreja, né, a pessoa está se desviando. Vocês vejam que ele mesmo está se contradizendo. Porque aqui também é a mesma coisa, ele está cumprindo a lei. Eu pergunto, esse aqui é feliz? Porque Yahweh não dá felicidade, amados. Yahweh, ele não dá felicidade. Quem dá felicidade é Terron, que é felicidade, são atos momentâneos, são momentos passageiros. Que a pessoa, ela pode estar feliz agora, depois ela pode estar infeliz. Yahweh não dá felicidade, ele dá alegria. A alegria dele é a nossa força. E essa alegria ninguém tira. Vocês vejam que é diferente. Ele que está falando de felicidade. Ele não está falando de alegria. Ele está falando de felicidade, que Terron dá felicidade, que não é alegria. É diferente. Vamos continuar. Pessoas que só julgavam os outros, julgavam o comportamento dos outros, ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado. Porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles estão se arrependendo. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar. Porque vocês ficam... Opa! Vou voltar aqui de novo. Ele está falando isso para quem? Vamos ver? Todos que só julgavam os outros, julgavam o comportamento dos outros, ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado. Porque... Mas quem julgava o comportamento dos outros, até julgava Yahushua, procurava arrumar pretextos para poder condenar Yahushua e matar Yahushua? Quem, amado? Ele vai dizer? Quem? Porque isso que ele está falando, Yahushua falou para eles mesmos, líderes religiosos, amados. Você veja bem, ele falou para líderes religiosos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Peraí. Deixa eu botar aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Antônio Júnior, 36 anos, é casado com Thaís e pai de Lorena e Daniel. Cursou o seminário Carisma da Igreja Batista da Lagoinha, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente é influência digital no segmento evangélico. Seminário Carisma da Igreja Batista da Lagoinha. Possui mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e seu site recebe mais de 500 mil visitas por mês. É consultor de relacionamento no maior site do namoro evangélico do Brasil. Só que eu tô querendo saber aqui sobre Seminário Carisma. Deixa eu ver alguma coisa. Seminário Carisma da Igreja Batista. Carisma da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos ver o que é esse seminário aí. Teologia. Ele é teólogo. Seminário Teológico Carisma. Tá. Ok. Ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Seminário Teológico Carisma realiza formatura no 16 de julho, às 10 horas, no Templo da Lagoinha Matriz. Olha aqui, ó. Símbolos. Aqui, ó. Os meses de julho e dezembro sempre são sinônimo de celebração para os alunos do Seminário Teológico Carisma. Tá? Então, o Antônio Júnior, ele fez teologia na Igreja Batista da Lagoinha. Então, amados, ele está sabendo muito bem o que ele está falando. Tá? Ele está sabendo. E ele aprendeu muito bem, né? Com a Igreja Batista da Lagoinha também, que ensina errado, né? Como a Ana Paula Valadão, a locutor, né? Que os líderes religiosos, os sumos sacerdotes, os sacerdotes mestres da lei, levaram Yahusha para a casa do sumo sacerdote, Caifás, né? Tem uma pregação dela que eu avaliei que ela ocultou. É verdade? Então, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele aprendeu muito bem, né, aonde ele aprendeu a teologia. Porque, na verdade, Yarro, a gente não precisa fazer cursos de teologia para a gente aprender de Yarro, não, amado. Yarro, ele se revela aquele que crê e anda no Espírito. Basta a gente crer. Tanto que Pedro, o apóstolo Pedro, ele era analfabeto, ele não sabia ler. E esses que eram religiosos, que eram líderes religiosos, que eram mestres da lei, ficava questionando, mas como esse cara sabe tanta coisa, é tão inteligente, tem uma sabedoria, e sendo que ele não tem estudo, não tem instrução? Vocês vejam bem. E você está vendo que ele aqui está falando? Tá? Olha, volta aqui de novo, vamos lá. Regras. E não tem como uma pessoa viver dessa maneira e ela ser totalmente feliz. Não tem como. Eu fico imaginando a cara, o rosto desses homens que faziam tudo certinho. Eu sei que esses homens não eram felizes. Eram umas pessoas amargas. Umas pessoas que só julgavam os outros. Julgavam o comportamento dos outros. Ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado. Porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles estão se arrependendo, e vocês não estão entrando no reino de Deus, e também não estão deixando os outros entrar, porque vocês ficam como porteiros do céu. E Veja, Yahusha falou isso para esses aqui, ó, líderes religiosos. E Yahusha falou isso, amados, em Mateus 23. Em Mateus 23, Yahusha falou isso. E foram para esses, tá certo? Então vamos ler aqui para vocês verem o que ele está falando, né? E, na verdade, o que Yahusha falou,
O Antônio Júnior aqui está falando que as prostitutas vão entrar antes dele. Na verdade, esses líderes religiosos não vão nem entrar no reino. Tá? Ele distorceu o que está na escritura. Vocês vejam bem, volta aqui de novo, vou voltar aqui. Olha, ele distorceu o que está na escritura, veja bem. Ó. Eu sei que esses homens não eram felizes, eram umas pessoas amargas, umas pessoas que só julgavam os outros, julgavam o comportamento dos outros, ao ponto de Jesus falar, olha, vocês tomem cuidado, porque as prostitutas, os bêbados, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles estão se arrependendo. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar. Porque vocês ficam como Vocês não estão entrando, você disse. É que os bêbados, as prostitutas e os bêbados estão entrando antes de vocês, ou seja, dando a entender de que esses líderes religiosos vão entrar no reino. Vocês não estão entrando, mas não é isso que a Ruxa disse. E a Ruxa disse que eles não vão entrar no reino dos céus, amado. Isso é bem claro na escritura. Líder religioso não vai entrar no reino dos céus. Então vamos ler aqui Mateus 23, primeiro, tá? Olha, é Mateus 23, 15. Vamos ler aqui do 13, vamos botar aqui até o 22. Vamos, só pra gente, eu já li o Mateus 23 todo, mas depois, amado evangélico, você que está assistindo o vídeo a primeira vez, lê Mateus 23, vocês vão ver. Veja. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Olha como a Ruxa falava com os líderes religiosos. Fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros. Mas vocês mesmos não entram, nem deixam quem entre, os que estão querendo entrar. Vocês não entram. Por quê? Porque eles não estão no espírito, estão no físico. Estão indo contra o que a Ruxa ensinou. Estão negando o sacrifício de Yahushua. Vocês vejam bem. Vocês não entram, mas vocês mesmo não entram, nem deixam quem entre o que estão querendo entrar. Vocês vejam? Ó, pois vocês mesmo não entram. Aí aqui. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens. E, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Será pior. Está falando isso para quem, amados? Para os líderes religiosos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. Não é para Yahushua, mas é para a sua religião. E quando conseguem, torna essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno que vocês mesmos. Por quê? Porque as pessoas defendem a religião. Não a verdade, mas a religião. O caminho da mentira. Ai de vocês, guias cegos. Quem são guias cegos? Senão eles mesmos, líderes religiosos. Pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos. Qual é o mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto. Se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos. Qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, estou jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. Por Deus aqui que ele está falando que mora ali é Terron, não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, ele mora em nós. Yahweh habita em nós. Então vocês vejam que aqui eles ocultaram a palavra, eles botaram o nome Deus para a pessoa pensar que Yahushua está falando de Yahweh, mas Yahushua não está falando de Yahweh, está falando de Terron, que mora ali no templo. No templo físico. Porque Yahweh mora no templo do Espírito, aquele que crê que é o templo. Nós, pessoas.
Vocês vejam bem. Deixa eu aqui, botar aqui mais ainda, Marge. Vamos lá. Deixa eu botar aqui agora do 21, pra gente dar continuidade. Ó, 21, vamos botar aqui até o 32. Para vocês verem que a Ruxa, ele está dizendo aqui mais embaixo, ele vai dizer que eles não escaparão da condenação do inferno, os líderes religiosos. E o Antônio Júnior aqui está dizendo que as prostitutas e os bêbados entrarão primeiro do que eles, mas eles não entrarão. O Antônio Júnior está dando a entender de que os líderes religiosos entrarão no reino, não entrarão. Vocês vejam bem. Olha aqui, veja bem. Então vamos continuar. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. Aqui ele está falando de Terron, que mora no templo físico, porque Yahweh habita em nós. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Yahweh e pelo próprio Yahweh que está sentado nele. Aqui ele está falando de Yahweh. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus, a esse Deus aqui, é quem? A 10ª parte do mesmo, da hortelã, da erva e do cominho, mas não obedece aos mandamentos mais importantes da lei. Aos mandamentos mais importantes da lei, aqui, ele está falando do mandamento, ele não está falando da lei religião, mas ele está falando do mandamento da lei, que é a lei de Yahweh, que é o mandamento. Tá certo? Que são os de serem justos com os outros, de serem bondosos, de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ou seja, sem deixar de lado de dar o dízimo, de cumprir a lei, porque ele ainda estava vivo entre nós, ele ainda não tinha sido sacrificado por nós. Por isso que ele disse isso. Tá certo? Porque ele tinha que cumprir a lei, o que estava escrito para ele cumprir, tudo que ele tinha que cumprir, ele não tinha cumprido tudo. E ele cumpriu tudo como? Na morte, no madeiro. Porque quando ele morreu no madeiro, ele foi como dízimo, como último dízimo, e foi como a última oferta oferecida a nós no madeiro. Por isso que ele disse isso, amados. Guias cegos, como um mosquito, mas engole um camelo. Quem são guias cegos, amados? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Não é isso que eles fazem até hoje? Conseguir tudo pela ganância? Enganando as pessoas para receberem dízimos e ofertas em dinheiro? Fariseu cego, lava primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, e por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminam o que eles começaram. Veja, vão e terminam o que eles começaram. Vamos lá. Bora. Cobras venenosas, ninhadas de modo... meu pai. Cobras venenosas, ninhadas de cobras, serpente, raça de víboras. Como espero escapar da condenação do inferno? Veja, como espero escapar da condenação do inferno? Vocês vejam que a Ruth está dizendo que eles não escaparão. Se eles continuarem como líderes religiosos, enganando as pessoas, eles não vão escapar da condenação. Mas só que o Antônio Júnior aqui, amado, está dando a entender que
eles vão, as prostitutas e os bêbados vão entrar primeiro. Mas, na verdade, esses aqui não entrarão, serão condenados. Tá? Tanto é verdade que em Mateus 25, Mateus não, Apocalipse, Apocalipse 22:15, 22:15, olha o que diz aqui, para vocês vejam que esses não entrarão, amados. Líder religioso nenhum entrará, se não se arrepender e não sair do engano da religião, tá? Como o irmão Edinho, ele foi líder religioso, ele foi pastor do sistema, mas ele viu que estava errado, ele conheceu a verdade, saiu, e hoje ele está anunciando Yahushua, que é o único pastor. Agora, se o irmão Edinho estivesse como pastor, estivesse até hoje como pastor, ele não escaparia da condenação. Vocês vejam que aquele que está no engano da religião, que está como pastor, reconhece que está errado, que o único pastor é Yahushua, e sai e vai para Yahushua, esses sim, esses escaparão. Mas aqueles que continuarem no engano, enganando as pessoas, não escaparão, amados. Olha, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Para vocês verem, não restarem dúvida de quem são os cães, eu mostro para vocês aqui, Fique bem claro. Quem são os cães? Veja quem são os cães, Vocês estão vendo? Fora ficam os cães. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Isaías 56. Veja quem são os cães. Bem claro isso na Escritura. 10 e 11. Quem são os cães? Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vocês vejam bem. Está falando aqui que esses ficarão de fora. Mas o Antônio Júnior aqui está dando a entender que as prostitutas e os bêbados entrarão primeiro do que esses. Mas, na verdade, esses líderes religiosos, esse aqui, se não se arrepender, não herdará o reino dos céus. Eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, porque eles estão se arrependendo. E vocês não estão entrando no reino de Deus e também não estão deixando os outros entrar, porque vocês ficam como porteiros do céu. E tem muito porteiro do céu aí, gente. Você olha na internet os comentários das pessoas. Então vocês vejam, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente continuar no próximo vídeo, tá? Vou continuar dessa parte mesmo, né? Vocês vejam que ele falou do porteiro do céu, mas ele não deu a entender que está falando deles mesmo, dos líderes religiosos, e sendo que Yahushua está falando deles, porque os líderes religiosos, nenhum deles irão para a condenação eterna, se eles não se arrependerem, tá certo? Só que o Antônio Júnior aqui está falando que, tipo, as prostitutas e os bêbados estão se arrependendo, então vão entrar primeiro antes de vocês, sendo que, na verdade, se os líderes religiosos, tá, não se arrepender e não for para o único pastor que é Yahushua, não for para a porta estreita que é Yahushua, e não andar no Espírito, eles não escaparão da condenação. Isso está bem claro na Escritura. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.